Beleza? Estamos ao vivo para todo o Brasil aí? Show de bola. Boa noite, pessoal que está aqui no presencial. Boa noite, pessoal que está ao vivo. Hoje estamos dando início aqui a mais um projeto do Focus Concurso. Um projeto que vem logo em seguida de um dos maiores concursos aí que o Brasil já presenciou, que foi o concurso da INSS. Então temos muitos alunos que estão online agora acompanhando com a gente, que estão aqui no presencial, estão vindo desse concurso. Quem fez a INSS aqui? Levanta a mão. Né? E vocês, o pessoal de em casa pode levantar a mão também. Eu não vou ver, mas pode levantar e pelo menos sua mãe vai ver você aí na sua casa. Né? A ideia é essa continuidade. Quem entende a filosofia da continuidade do concurso público entende o passo fundamental para se conseguir a aprovação. Né? Para quem não me conhece, o pessoal de casa está assistindo agora, eu sou o professor Daniel Sena. Trabalharei com vocês uma disciplina aqui super importante, que é a disciplina de Direito Constitucional. Essa é a nossa primeira aula desse curso. Nós somos hoje o primeiro cursinho do Brasil que temos aula ao vivo, que é o que você está vendo agora em casa. Essa aula está acontecendo agora, né, ao vivo para você. Então, do mesmo jeito que o pessoal do presencial aqui vai ter a oportunidade de estar com conteúdo atualizado, né, a gente vai ter a dinâmica do presencial, que é muito mais gostoso, que você tem aquela interação, perguntas, você também de casa vai ter acesso a isso aí. Então, para você que está em casa, só para vocês terem noção, tanto vocês que estão aqui no presencial quanto o pessoal que está em casa, inscritos para esta aula hoje inicial, que hoje é o primeiro dia do curso, nós tínhamos até as 4 horas da tarde mais de 6.000 inscritos. Olha que legal. Né? Então, acredito que nós tenhamos mais de 6.000, porque de 4 horas da tarde para cá agora mais pessoas devem estar ligadas. Então, mais de 6.000 pessoas agora ligadas nessa aula aqui de Direito Constitucional. Então, eu fico muito feliz de poder estar iniciando esse curso hoje com vocês de carreiras administrativas. Tá? Então, só para quem chegar agora, né, ou quem chegar depois, não chegar perdido, nós vamos trabalhar o direito constitucional, né? E o meu nome é Daniel Sena, que seria o professor de vocês dessa disciplina aí. E para que todo mundo possa entender qual que é a proposta do curso de carreiras administrativas, eu queria trazer algumas introduções aqui, alguns detalhes importantes para vocês. O curso de carreiras administrativas, ele é um curso que ele é desenhado para você abarcar um leque de concursos infindáveis no Brasil. Né? Você vai pegar concursos administrativos em geral, e aí entram agências reguladoras, Receita, tribunais, concursos administrativos em geral, mas pelo grupo de matérias você também consegue aproveitar outros tipos de concurso, como o próprio concurso jurídico. Então, o concurso jurídico na área de tribunal, por exemplo, TRT, TRF, TRE, tamanha a pluralidade de conteúdo e a diversidade de cursos e concursos que você pode aproveitar estando nessa turma. Quem está vindo do INSS já vai continuar trabalhando uma matéria super importante, porque o INSS já solicitou mais vaga, então já vai vir mais vaga lá para frente. Se não deu nesse, né, no próximo certamente dará. Então, a ideia da continuidade aqui, com foco seja no INSS, seja na Receita, o ATA, né, o Ministério da Fazenda vai vir com 5.000 vagas, já foi solicitado. Nós temos outros concursos previstos aí para 2016, 2017, 2018. Então, esse curso ele vai te dar suporte para todos eles. Um outro detalhe importante sobre o curso de carreiras administrativas, que é importante vocês saberem, principalmente para quem já é concurseiro antigo, quem já está estudando há mais tempo, é que o foco do curso ele vai abarcar várias bancas. Então, você estudando no curso de carreiras administrativas, você vai estar se preparando para fazer uma prova do CESP? Vai. Você vai se preparar para uma prova da ESAF? Vai. Da FCC, Sesgran Rio, Funiversa? E assim vai aquela pluralidade de bancas. Vai. Com certeza você estará preparado para isso. E um outro detalhe também super importante. Quem está nesse curso hoje vai receber um conteúdo que vai dar conta de fazer concursos que são de nível médio até nível superior. Então você vai abarcar um conteúdo numa profundidade tamanha que você que tem nível superior vai poder ter 2 chances. Às vezes você vai pegar um concurso, sei lá, um concurso de um tribunal que tem cargo técnico administrativo, analista administrativo. Você pode ir lá e fazer os 2 cargos, sem problema algum, porque você estará preparado para isso aí. Desde que você, ao longo dessa nossa caminhada, você acompanhe as aulas, acompanhe com o seu material, escreva, faça muito exercício. Essa é uma metodologia que com o tempo a gente vai compartilhando com vocês. A vantagem de você trabalhar hoje com focos, concursos, a vantagem de você estar fazendo parte desse projeto é que você vai ter aqui na frente um leque de professores, primeiro, um leque de professores de altíssima qualidade, que vão trazer para o seu conteúdo de qualidade. Segundo, professores que têm experiência em concurso. Então a gente vai ensinar você a fazer prova.
né? Principalmente para aquelas pessoas que estão começando a estudar agora. Fala assim, ai meu Deus, eu acabei de ficar desempregado e não sei o que fazer na minha vida. O concurso público é uma boa opção? Excelente opção. Tanto que foi a opção que escolhi para a minha vida. Sou concurseiro desde 1996, ou seja, a maioria de vocês nem pensava em concurso, eu já estava passando no meu primeiro concurso público. E isso foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque em tempos de crise, está todo mundo sendo demitido e eu estou tranquilão, super feliz, porque eu tenho meu cargo público e todo mês pingo o dinheirinho na minha conta lá. Rico a gente não fica como servidor público, mas não falta nunca. E eu acho que não faltar nunca hoje é muito mais importante no Brasil, no meio da crise que a gente está vivendo. Então, ser servidor público é bom por isso. Nós, como servidores e como professores, vamos ajudar vocês nessas técnicas, metodologias, tanto de estudo como para fazer prova. Então, é um projeto que ele é bem amplo, ele vai agregar muito valor à sua preparação e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar demais desse curso de carreira administrativa. E assim, para quem está aqui no presencial, né, vocês vão ter acesso a essas aulas online, né? Isso vai ser mais uma vantagem que você tem de estar num curso que é gravado aqui. Ou seja, você pode estar aqui em casa, de repente um dia você não conseguiu vir, não tem problema. Você vai entrar no seu computador, você vai ter o seu login, você vai assistir a aula ao vivo como se estivesse aqui, sem problema algum. A vantagem de estar em Cascavel é que você vai poder levantar a mão, encontrou no corredor, teve uma dúvida da matéria, a gente se cruza, a gente vai estar no dia a dia aqui com vocês. Isso vai agregar muito valor. Inclusive, convido você que está em casa, que está na região aqui do Paraná, Cascavel, Toledo, essa região toda, vem para cá. Vem fazer parte do presencial. Ainda temos aqui bastante vagas para esse curso de carreira administrativa. Está começando hoje, mas que nos próximos dias certamente vai ser uma turma que vai lotar, porque é um curso hoje que a gente abarca a maior quantidade de disciplinas. Até porque tem muita gente que está baqueado com o INSS ainda, né? Aquelas pessoas que não conseguem superar, né, os problemas com tanta rapidez, né? Mas cheguei aqui e comecei a fazer perguntas. E aí, como é que foi? Ah, foi bem. Ah, mais ou menos. Ixi, foi uma merda, né? Então vai tendo toda aquela variedade assim de experiências. O que não importa, o que importa é a continuidade. Se você continua, caiu de novo, continua, caiu de novo, continua, caiu de novo, um dia você vai continuar e você não vai mais cair. É assim que funciona o concurso público, tá? E dentro dessa pegada, né, de continuidade, quero apresentar para vocês como é que vai ser o rol de disciplinas que nós vamos trabalhar aqui em Direito Constitucional. O Direito Constitucional, eu sempre busco trabalhar essa disciplina aqui de uma forma que aquela pessoa que nunca viu direito constitucional na vida, eu nunca assistiu aula de direito na vida, você vai entender. E aquele cara que já assistiu, já entendeu, já estudou comigo, com outro professor, vai entender também. E aquele cara que é ultra mega pós-especializado, bacharel em direito, pós-graduado em direito constitucional, vai entender também e vai agregar valor. Por quê? Porque o viés que a gente vai trabalhar o direito constitucional é direcionado para o concurso público, sempre trazendo conteúdo da forma mais atualizada e bem voltado para a sua prova. Essa é a perspectiva que o Fox vai trazer para você, tá? Então, direcionamento para o concurso público para que você consiga a sua aprovação mais rápido possível. Tá, Daniel? E qual que é o conteúdo que nós vamos trabalhar nesse curso e que ele pode ser utilizado aí para vários concursos públicos? Aqui a gente traz aqui para vocês o mapa, né, a nossa rota, né, nossa caminhada ao longo das nossas aulas. Então nós vamos começar trabalhando aí os chamados princípios fundamentais. Princípios fundamentais, que inclusive é a aula de hoje. E eu gosto de começar essa aula aqui, porque essa é uma aula que vai ajudar você a ter uma visão melhor do direito constitucional, vai te auxiliar nas outras disciplinas e não cai em prova este tema, tá? Despenca em concurso. Ou seja, raramente você vai abrir o edital de uma prova e não vai encontrar este conteúdo. Quando eu falo raramente, eu cito o exemplo do INSS, que não tinha esse conteúdo, mas saber deste conteúdo vai te preparar para inúmeros concursos públicos no Brasil, tá? O segundo tema que nós vamos trabalhar, este aqui é um conteúdo obrigatório em qualquer concurso público do Brasil, seja prefeitura, seja do estado, seja um concurso federal. Se tiver direito constitucional no edital, este tema estará na tua prova. Qual que é? Direitos fundamentais. Cito o exemplo, direitos fundamentais, eu cito o exemplo aí do que ocorreu no concurso do INSS, que de todas as 120 questões, a maioria das questões eram direito constitucional, 3 questões, né? E as 3 questões vieram falando só sobre direitos fundamentais. Questões fáceis, mole, todas elas vistas em sala de aula. Fiquei tão feliz quando eu vi a prova. Eu ficava feliz quando eu vi a prova do INSS, que eu falei, nossa, cara, falei tudo isso aqui. E vi os outros colegas chorando, né? Os colegas, ai, meu Deus, olha isso aqui que caiu. Principalmente o pessoal previdenciário, que foi surpreendido, né?
Ninguém acreditou quando pegou a prova previdenciária e viu tanta questão lá de temas que não eram relevantes, né, antigamente. Mas pegou todo mundo de surpresa, tanto que a nota baixou e baixou para todo mundo, obviamente. Mas esse tema aqui é um tema que certamente ele vai aparecer nos seus editais. Então a gente vai trabalhar ele aqui de uma forma bem bacana. Nós vamos trabalhar também com a chamada organização do Estado. A organização do Estado, ele é um dos temas mais trabalhosos assim para o concurseiro, porque ele exige do cara que estuda para concurso um nível de memorização muito intenso. Ele vai encontrar aqui competências dos entes federativos, por exemplo, que vai ter que decorar. E vai ter que decorar? Vai. E vai dar trabalho? Vai. E você vai ficar putão, né? Mas você vai ter que enfrentar e vai ter que decorar, velho. Senão você vai chegar na prova e você não vai conseguir acertar a questão, né? Vamos trabalhar também com a organização dos poderes. Organização dos poderes, onde nós temos aqui os 3 poderes que eu quero trabalhar com vocês. Vocês vão encontrar uma boa quantidade dos concursos públicos, né? Poder executivo. Vamos trabalhar com o poder legislativo. E vamos trabalhar com o poder judiciário. E de quebra, apesar de não ser poder, mas a gente vai falar também, eu vou colocar como um asterisco aqui, porque não é um poder, mas ele aparece dentro da estrutura ali, que são chamadas funções essenciais da justiça. Funções essenciais da justiça. Nós também vamos trabalhar com vocês, porque este tema aqui é um tema super importante, principalmente para os concursos do Ministério Público. Qualquer Ministério Público do Brasil, Ministério Público Estadual ou Federal, ou da União, você vai encontrar isso. Lembrando que o MPU é um dos concursos que estão na rota de abertura para os próximos 2 anos, tá? O MPU é um lugar maravilhoso para você trabalhar. É um lugar que paga bem, nível médio hoje está ganhando R$6.000 inicial, ou seja, R$6.000 dá para você começar a tua vida bem. E é uma instituição maravilhosa para trabalhar. Nível superior ganha mais do que isso aqui, então você vai ter essa possibilidade também. E este é um tema que sempre cai nas suas provas. Também é um concurso comum para a DPU, Defensoria Pública da União, procuradorias, então tem a AGU, tem outros órgãos, né, procuradorias estaduais, municipais, que vocês podem encontrar este tema lá também, tá? E sobrando um tempinho, que aí eu não vou colocar como prioridade, mas eu vou deixar aqui como um plus, se a gente tiver tempo dentro da nossa carga horária, eu devo trabalhar alguma coisa também de administração pública. Administração pública. Por que eu vou deixar isso aqui como uma matéria de segundo plano? Porque este tema é trabalhado em direito administrativo. Então, ao invés de eu onerar a minha carga horária com um tema que vocês já vão ver de direito administrativo, eu vou me dedicar nessas outras matérias que vocês só verão comigo. Mas, se eu evoluir bem, conseguir ver bem essas matérias aqui, a gente trabalha também, dá um plus aqui de administração pública sobre o viés constitucional para consolidar as informações mais importantes ali para a sua prova. Tudo bem? Então, este é o caminho que nós vamos trilhar ao longo das nossas aulas. À medida que eu for trabalhando esse conteúdo aqui, eu vou compartilhar com vocês também o que vocês têm que ler, o que vocês têm que buscar. E aí eu aproveito para sugerir para vocês, nós temos aqui, estamos lançando hoje aqui, olha só que top, a nossa primeira apostila de carreiras administrativas, que funcionaria como material de apoio para o seu estudo, tá? Então, esse é o primeiro volume de carreiras administrativas que tem as primeiras matérias, ou seja, tem português, informática, ética, raciocínio lógico, matemática, constitucional administrativo. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que ele vai te apoiar no estudo dessas matérias. Então, por exemplo, quando você for estudar essas disciplinas aqui, a apostila vai te dar um suporte legal complementar ao seu estudo, tá? Então, para quem quiser adquirir, o pessoal que está em casa agora já pode adquirir agora dentro do nosso site, né? Tá lá no nosso site apostila de exposição. O pessoal aqui do presencial também, só ir lá no atendimento lá que nós temos à disposição essa apostila. E em todas as aulas, eu disponibilizarei para vocês também uma guia de aula, né, que seria um materialzinho complementar com uma lista de exercícios no final para a gente fazer, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, hoje eu vou começar com um tema super importante, que é o tema de princípios fundamentais. Ao final da aula, a gente finalizando esse conteúdo, a gente vai trabalhar algumas questões para a gente ver como que este tema costuma ser trabalhado nas suas provas. Beleza?
quero aproveitar esse início agora até para te dar uma sugestão de como estudar a minha matéria. Quem nunca viu Direito Constitucional aqui? Tem alguém que nunca estudou Direito Constitucional aqui na sala? Todo mundo já estudou? Ótimo. Então, se todo mundo já estudou, todo mundo já sabe como estuda, né? Duvido. Mas, então, por saber que vocês não têm coragem, né, de dizer, eu nunca estudei, senão eu vou ficar inferiorizado, eu tenho bullying, né, eu tenho medo de bullying, aí a gente ensina para vocês agora uma metodologia que funciona, né? Ou seja, como se estuda direito constitucional para passar no concurso público. Então, eu tenho uma metodologia muito simples, que eu sempre indico, sempre sugiro para os nossos alunos, que ela é composta de 3 passinhos básicos. Então, se você seguir esses 3 passinhos básicos aqui, você pode ter certeza absoluta que com o tempo você vai ficar fera em direito constitucional. E o que são esses 3 passinhos básicos? Primeiro passinho básico, você precisa ler a Constituição Federal. Tá? Tem que ler a Constituição Federal. A minha ideia, em cada aula que nós tivermos, é disponibilizar para vocês, neste material de apoio e de aula, exatamente o texto da Constituição Federal para você acompanhando a aula, tá? Mas você vai ter em casa também, você tem a possibilidade de ter a Constituição Federal baixada direto do site da Presidência da República, que é o site mais atualizado que nós temos hoje no Brasil, e à medida que a gente for disponibilizando para vocês, eu vou estar disponibilizando o texto atualizado também, tá? Então, ler a Constituição é fundamental. Se você pegar esse materialzinho que eu disponibilizei para vocês hoje, você vai ver agora que ele tem um texto da Constituição. Então, a leitura do texto puro da Constituição é fundamental. Não é comentário, não é aula, é texto puro. Porque a maior parte das questões de prova vão vindo aqui. Então, se tu lembrar do que está escrito no texto, você certamente vai ter chance de responder a questão da sua prova, tá? Essa é a minha dica principal e o primeiro passo aqui que você tem que dar para estudar esse conteúdo. Tanto que a gente até brincava. A gente, nas turmas de exercício que a gente fazia, todo mundo acertava essa questão de doutrina, jurisprudência, bererê. Quando chegava na questãozinha lá de texto constitucional, todo mundo bisonhava, né? Porque texto constitucional exige leitura, repetição e memorização do que está escrito lá. Segundo passo, para você ficar bem em direito constitucional, eu sempre recomendo a leitura de um bom material. Né? Leitura de um bom material. Quando eu falo bom material, eu tenho 2 indicações para vocês aqui de bom material. O principal material, na minha opinião, esse é o conselho de professor e concurseiro, tá? O principal material que existe para o concurseiro e o mais eficiente chama-se caderno. Daniel, onde é que eu compro esse caderno? Filho, é o teu que eu estou falando, tá? O teu caderno, você vai escrever, você vai elaborar, é a tua aula. É como você entendeu o que eu falei em sala de aula. Esse é o material mais perfeito que existe para quem estuda para concurso, desde que você tenha escrito de forma correta o que eu falei. Porque se também você escrever de forma errada, como eu já vi, você vai bisonhar e tu vai aprender de forma errada. Mas se tu escrever de forma correta o que eu falar, o teu caderno vai ser um puta material de estudo. Porque ele vai conter a sua percepção da aula. Então isso vai ficar muito melhor gravado na sua cabeça. Este é a dica de material de apoio número 1 que eu dou para você. A segunda dica que eu te dou para você complementar o seu estudo é a apostila. Nós temos a apostila do Focus aqui, ou você pode ficar à vontade e utilizar o material que você se sente mais seguro aí. Agora, posso te garantir que o material que nós elaboramos, por exemplo, de Direito Constitucional, a apostila que está sendo escrita por mim aqui no Focus, é um material de altíssima qualidade, para você realmente chegar e fazer e gabaritar questões de prova de constitucional. Tendo o caderno complementando com a apostila, você tem um material top preparado para a sua prova. Você não precisa mais do que isso. Né? Aí você vai vir o terceiro passo. Que o terceiro passo é o que torna tudo isso aqui eficiente. Você precisa fazer exercício. Você tem que fazer exercício. Quando a gente fala fazer exercício, não é fazer 5 exercícios que eu deixei para o final da aula de hoje. Quando eu falo fazer exercício, é fazer muito exercício. Quem foi bem em Direito Constitucional na prova da INSS deve olhar para as listas de exercício. Fatalmente você vai encontrar as 3 questões estavam lá de alguma forma. Né? As 3 questões estavam lá de alguma forma. Em algum momento na história da sua preparação você fez um exercício delas. Foi essa felicidade que eu tive quando eu vi aquelas 3 questões de direitos fundamentais lá. Né? Tava lá. Por quê? Quanto mais exercício você faz, mais o universo vai se ampliando da sua visão das questões. E aí você vai ficando mais preparado. Como o curso de carreiras administrativas não tem um foco definido de banca, o que você vai fazer? Você vai fazer todos os exercícios. Então, teve aula, por exemplo, hoje, princípios fundamentais.
Aí na hora que você for buscar questões de princípios fundamentais, você vai fazer todos, você não vai escolher banca, vai fazer tudo. Vai fazer questão, coloca lá, princípios fundamentais 2016. Já vai vir uma lista de questões lá de todas as bancas. E aí tu vai fazendo, vai fixando o conteúdo. Teve dúvida, o que você vai fazer? Traz para cá, que a gente vai resolver a sua dúvida e vai te ajudar. Tá? Pessoal de casa que está acompanhando essa aula aqui agora. Daniel, eu quero saber, eu sou de casa, sou do online, como é que eu faço para tirar a minha dúvida? Eu vou estar dando aula, o que você faz? Vai ter um linkzinho aí agora que você vai ter acesso, mandar a sua dúvida. Na hora que você mandar a sua dúvida, no intervalo a galera me entrega a dúvida e eu leio aqui a dúvida e respondo para você. Mesma coisa vai acontecer na segunda parte do intervalo, a galera vai entregar a dúvida e eu vou responder para você. Daniel, você vai responder as dúvidas dos 6 mil alunos que estão no online agora? É lógico que não, né, Bisonho? Porque nós não temos condições físicas de responder 6 mil dúvidas agora. O que a gente faz? A gente faz um apanhado das principais dúvidas do pessoal do online, aquelas que são comuns e respondemos essas dúvidas principais. Não adianta você mandar, Daniel, olha essa questão, resolve para mim. Eu não vou fazer isso aqui agora, tipo, é inviável, senão a gente só vai responder dúvidas, tá? Tô dando aula, teve dúvida? Pode mandar pergunta lá que a gente vai responder. Vou juntar as principais e vou responder segundo o critério que eu defini. Tem gente que faz assim no online, é muito engraçado. Fala assim, ai professor, tem como você repetir o que você explicou sobre, sei lá, princípios fundamentais agora há pouco, porque eu perdi, porque o meu filho chorou? Não, não tem como repetir, porque não precisa repetir. Porque se você tem um curso aí na sua casa online, o que você vai fazer? Depois que acabar a aula ao vivo, você faz um botãozinho que é uma setinha para trás. Essa setinha para trás chama-se Rewind. Volta e você vai ouvir falar a mesma coisa. Olha que top, velho. Mesma coisa o pessoal do caso, aqui do presencial. Tá aqui no presencial, teve uma emergência, saiu correndo para socorrer seu filho, ou então foi no banheiro e perdeu a explicação, chega em casa e já sabe, putz, ele estava falando disso, eu vou lá, vou pegar um online e vou assistir só aquele trecho. Acabou, resolveu o seu problema. Não precisa mandar essa dúvida para eu repetir. É só você assistir o vídeo novamente naquele momento lá, e aí a sua dúvida estará totalmente sanada. O que é dúvida então, professor, que eu posso te perguntar? Pô, eu expliquei o que é o princípio federativo. E falei que o princípio federativo é uma forma de Estado. Aí você fala, putz, eu não entendi o que é forma de Estado. Eu explico novamente, aí você manda essa dúvida que a gente vai te ajudar. E assim a gente vai compondo aqui uma preparação de qualidade para vocês, tá? E não tenham medo de fazer pergunta. Às vezes o cara fala assim, não vou fazer pergunta porque eu tenho medo da pergunta ser uma pergunta idiota. Geralmente ela é, então pode ficar tranquilo, né? Ela é para mim, não é para você, entende a ideia? Às vezes é para você e não é para o coleguinha do lado que já estudou várias vezes. Então não tenha medo. Toda pergunta é uma pergunta idiota, até o dia que ela é respondida e deixa de ser idiota. Tá? Então não tenha medo de perguntar, porque eu não terei nenhum problema em te responder. Uma zica, uma paradinha de quanto tempo? 1 minuto? Então, 1 minuto, o pessoal do online, a gente vai dar uma paradinha rapidinha de 1 minuto. Você vai dar um pause só porque deu um problema aqui no nosso circuito aqui, né, Ultra Mega Power. E em seguida você já vai atualizar o seu coisa ali. Calma, 1 minuto, hein? Cortando agora, pum! Daqui a pouco volta aí com vocês. Beleza? Voltamos aí? Estamos ao vivo de novo? Show de bola. Então, queridos, feita essa introdução aqui, já mostrei para vocês como é que a gente vai estudar. Vamos começar então o nosso conteúdo? Começando o nosso conteúdo aí de Direito Constitucional, né? Nós vamos começar agora a aula. E a aula já trabalhando aí com foco nas possíveis provas que você vai fazer daqui para frente. O tema que eu escolhi para a aula de hoje, que é essa primeira aula, são os princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Por que eu gosto de começar pelos princípios fundamentais? É porque o nome já diz por que eu gosto de começar, porque está no princípio. É o fundamento, ou seja, é o início de todo o Paranauê da Constituição Federal. Ou seja, a gente vai entender onde as paradas estão sedimentadas, quais que são os conceitos exatamente para que o nosso estudo tenha sentido a partir daqui. Esta aula tem um outro detalhe muito importante para você. Quando a gente estuda princípios fundamentais, fatalmente você se torna uma pessoa com uma visão mais nítida do que está acontecendo no Brasil. Então, alguns temas que nós vamos trabalhar aqui vão permitir você entender o que está acontecendo no cenário político nacional, por que o Brasil é desse jeito, por que está tendo impeachment da Dilma, coisas desse tipo. Nós vamos entender com base nesses princípios aqui. Então esse tema vai te dar também uma noção política muito mais clara e você se tornará um cidadão melhor depois dessa aula.
Tá? Por isso que eu gosto muito dessa aula. E de quebra, você vai acertar questões de prova, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Queridos, começando então princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? Os princípios fundamentais, eles são a base, eles são a origem da nossa Constituição Federal e da organização, da estruturação do Estado brasileiro. É em cima desses princípios que todas as outras leis e normas que são utilizadas no direito brasileiro, elas serão construídas. Porque esses princípios são pilares que vão embasar todos os temas e teorias e conceitos do direito dentro do direito brasileiro. Por isso que este tema é um dos temas mais importantes do direito constitucional. Onde ele está localizado dentro da Constituição Federal? E aqui já é a primeira dica de leitura para você quando você estiver em casa, né? Então, os princípios fundamentais, eles estão entre os artigos 1º e 4º da Constituição Federal, tá? Então, artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, nós vamos encontrar aí o rol de princípios fundamentais, pelo menos os princípios que estão expressamente previstos aí no texto da Constituição e que são os principais princípios que vão reger o direito constitucional e a Constituição Federal e o Estado brasileiro, ok? Esta aula ela vai ser dividida em 2 momentos, tá? Primeiro, nós vamos trabalhar com princípios que são princípios simples, são juninhos, são questões básicas sobre princípios, que vão requerer do aluno apenas a memorização. Mas, por exemplo, qualquer prova, seja de nível médio, nível superior, tribunal ou qualquer outra carreira administrativa, é básico, é perguntinha que você sempre vai encontrar em prova. Mas ela vai requerer um estudo simples. Basta decorar, você vai acertar a questão na sua prova, tá? E tem que decorar, porque se você errar um dia a questão, você vai errar simplesmente porque você não decorou, ok? Então, nessa primeira fase, então, nós vamos dividir os princípios fundamentais em 3 grupos. 3 grupos distintos de princípios. Quais são eles? Nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, eles estão no artigo 1º da Constituição Federal. Tá? Então, os fundamentos, eles estão no artigo 1º da Constituição Federal. O segundo grupo são os objetivos da República Federativa do Brasil. Estes objetivos estão descritos no artigo 3º da Constituição Federal. Tá? Artigo 3º da Constituição Federal. E o terceiro grupo são os princípios que regem as relações internacionais e que eu darei o nome aqui para ficar mais fácil, princípios internacionais. Princípios internacionais. Internacionais, né? De vez em quando dá uns retardamentos assim, tá, gente? Não é para ficar rindo sem me avisar, tá? Sempre me avisa, né? Porque o pessoal da turma do INSS, tem vários aqui daquela máfia lá, ficava rindo lá e não avisava, cara. Ficava aqui pagando mó micão. Internacionais. Beleza. Esses princípios que regem as relações internacionais, eles estão no artigo 4º da Constituição Federal. Artigo 4º da Constituição Federal, tá? Então, olha só que legal o que eu estou trazendo para você e vá tentando acompanhar o raciocínio e a lógica que eu quero criar dentro da sua cabeça. Presta atenção. Eu tenho 3 grupos de princípios fundamentais. Todos estes aqui são princípios fundamentais. Então, princípios fundamentais é o gênero, fundamentos, objetivos e princípios internacionais são as espécies. Conseguiram entender essa lógica? Então, ali eu tenho o gênero, princípios fundamentais, e eu tenho espécies, 3 grupos, que são 3 listas diferentes. Tudo isso aqui é princípio fundamental. Só que aqui tem uma espécie, que são princípios que regem relações internacionais. Aqui é outra espécie, são os objetivos. E aqui outra espécie, são os fundamentos. Tudo bem? Vamos começar pelos fundamentos da República Federativa do Brasil, os quais estão no artigo 1º. Então, se você está com o seu materialzinho, você já vai ver logo de cara aí o artigo 1º, bem no iniciozinho dele. E esse artigo 1º,
ele vai dizer que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Município, constitui-se Estado Democrático de Direito e rege-se pelos seguintes fundamentos. Aí vai ter aí os fundamentos da República Federativa do Brasil. E quais são estes fundamentos? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Tranquilo? Então, esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Isso está no artigo 1º da Constituição Federal. Queridos, primeiro desafio que você tem então, e esse é o primeiro nível de questão de prova, é saber quais são os fundamentos. Então, na questão da prova vai te perguntar assim, assinale a alternativa que contém os fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí você vai pegar e vai marcar lá qual que é o fundamento. O fundamento são esses 5. Né? E aí uma forma que vai ajudar você a memorizar esses fundamentos é uma ferramenta que nós utilizamos chamado mnemônico. O mnemônico é uma brincadeira que você faz com palavras que te ajuda a memorizar para a tua prova. E a memorização dos fundamentos, ela vem com esse mnemônico aqui, ó. So, si, di, va, plu. Eu peguei as iniciais das primeiras palavras dos fundamentos e eu memorizo. Os fundamentos, então, são so, si, di, va, plu. Apareceu a questão da prova perguntando se tem fundamento, eu vou lembrar so, si, di, va, plu. So, de soberania, si, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho e de iniciativa e plu, de pluralismo político. So, si, di, va, plu. É um mnemônico que te auxilia na hora que a questão da prova pergunta se determinado instituto é ou não fundamento. Ficou claro isso aqui? Isso é o mais básico que você vai encontrar em prova. Ele vai pegar um instituto e ele vai te perguntar se aquilo é fundamento da República Federativa do Brasil. Para acertar, eu tenho que decorar, não tem outro caminho. Ok? Você não precisa entender, você tem que decorar. Você pode não ter ideia do que é soberania e nem precisa. Se te perguntarem apenas o que é fundamento, ele vai te colocar lá, você vai lembrar que é soberania. Cuidado! Às vezes o bisonho do aluno preguiçoso, ele faz o quê? Ele olha e fala, então é só decorar o so, si, di, va, plu que eu vou acertar a questão. Aí o cara diz so, si, di, va, plu, so, si, di, va, plu, chega na prova e pergunta lá, a solidariedade é um fundamento. Aí o cara, peraí, fundamento? So, si, di, va, plu. Solidariedade. Mas não é solidariedade aqui, aqui é o quê? Soberania. Entenderam a ideia? Então não basta decorar o mnemônico, tem que decorar o instituto em si. Esse é o primeiro desafio que você tem, é o mais simples, é o mais básico e é a questão que você não pode errar. Porque se te perguntarem essa lista e você errar, 1 milhão passa na tua frente, porque 1 milhão de concurseiros vão estar sabendo, porque esse aqui é idiota de fácil, entendeu? Não tem dificuldade nisso aqui. Não precisa decorar. Tranquilo? Quem que erra isso aqui? Quem não decora. Quem, estuda com preguiça, quem não faz o exercício, então, aí não vai acertar. Mas decorou, acertou a questão de prova. Beleza? Agora a gente aprofunda um pouco agora. O que eu vou fazer agora? Agora a gente sai do nível decoreba e a gente entra numa profundidade um pouco maior, porque a gente vai entender o que cada um desses institutos significa. E o significado desses institutos é muito comum nas provas do CESP, muito comum nas provas da FCC, da ESAF, quando você tem uma prova mais elaborada para um técnico administrativo de um tribunal, um analista, um INSS. Então, concursos mais elaborados, eles podem pedir para você os conceitos disso aqui. Vamos começar com soberania. Então, vamos começar aqui com a soberania. Então, a soberania é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. E o que é soberania? Né? Quando a gente pensa na palavra soberania, automaticamente você vai atrelar o termo soberania com poder. Consegue fazer essa relação? Né? É só lembrar de Mordor, né? Soberano lá do Senhor dos Anéis, o olho que tudo vê. Então, soberania tem a ver com poder. Soberania tem a ver com a possibilidade de obrigar os outros a fazerem algo. Né? Soberania tem a ver com isso. Só que quando a gente traz para o direito, a soberania ela tem um conceito jurídico. E eu gosto muito de trabalhar aqui com um elemento super importante para a prova, que é exatamente a estruturação do Estado. Então,
Quando a gente define juridicamente o que é um Estado moderno, Estado, nós teremos aqui 3 elementos que vão formar um Estado moderno. Então, todo Estado moderno ele precisa ter esses 3 elementos. Quais são os 3 elementos de um Estado moderno? Primeiro, existe um território. Então, todo Estado tem que ter um território, uma porção de terra, onde dentro dessa terra fica uma galera que nós vamos chamar de povo. Então, todo Estado moderno tem que ter um povo dentro de um território. Tá? E todo Estado moderno tem que ter alguém que comanda esse povo dentro deste território, que nós chamamos de governo. Então, a doutrina, parte da doutrina vai dizer que este governo ele tem que ser soberano. Ou seja, para eu ter uma estrutura de Estado moderno para ser reconhecida internacionalmente como Estado, eu preciso ter território, povo e governo. E este governo tem que ser soberano. Significa dizer que este governo ele tem que ter o poder de determinar comportamentos e as pessoas devem obedecer esses comportamentos. Entende isso aqui? Tá? Faltou um dos elementos, eu não tenho um Estado moderno. Olha só, uma brincadeirinha rápida aqui, unindo atualidades com o direito. O Brasil é um Estado moderno, sim ou não? Sim ou não? Sim, é só você olhar. Tem um território? Tem aquele territóriozão lá. Né? Tem um povo dentro? Meio esquisito, mas tem. Tem um governo dentro? Meio corrupto, mas tem. Então, assim, existem os 3 elementos lá. Então, tem os 3 elementos do Estado moderno. Quer ver outro exemplo bacana? A Palestina é um Estado moderno, sim ou não? Todo mundo já ouviu falar da Palestina? Você já assistiu televisão alguma vez? Tá, então beleza. Então, Palestina é um Estado moderno, sim ou não? Claro que? Não. Vamos... Opa, tem divergência aqui na sala, né? Sim ou não, gente? Claro que não, gente. A Palestina não é um Estado moderno. E por que a Palestina não é um Estado moderno? Porque lhe falta um elemento. Existe um governo lá? Tem lá uns caras lá que falam que governa. Existe um povo? Tem o povo palestino. Tem território? Não, é o que eles estão brigando com Israel há anos. Entenderam a ideia? Agora, a Palestina tem um reconhecimento jurídico por parte da comunidade internacional. Então, a Palestina negocia, ela vai lá, tem representação, mas não é um Estado moderno. Olha que questão fácil. Essa é uma questão que une atualidades com o direito constitucional. Para ser um Estado moderno é necessário ter os 3 elementos. Todo mundo captou isso aqui? Eu estou falando dessa constituição do Estado moderno porque eu quero trabalhar esse conteúdo da soberania com vocês aqui. Ficou claro? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Não? Vou trabalhar a soberania agora nas suas 2 vertentes, né? Porque a soberania, ela pode ser enxergada sobre 2 perspectivas que sempre aparecem em prova. Quais são as 2 perspectivas da soberania? A soberania ela tem um viés interno e ela também pode ser enxergada sob uma perspectiva externa. Então, soberania interna e soberania externa. O que é soberania interna? Soberania interna é o poder que o Estado tem internamente. Ou seja, é aquele poder reconhecido pelo povo. Então, quando o povo olha para o governante e reconhece que ele tem poder de determinar o meu comportamento, eu estou diante daquilo que nós chamamos de soberania interna. Vocês querem ver um exemplo? Um dia desse, eu estava em São Paulo. Vou mandar um abraço para os alunos de São Paulo que estão acompanhando agora. Beijo no coração. Tem vários alunos mandando mensagem aqui, né? Vários alunos estão acompanhando a nossa aula aqui agora, em tempo real. Deixa eu até ver aqui tem uma aluna nossa que está sempre ligada com a gente aqui. Muito legal vê-la. Está acompanhando a gente, a Kátia. Beijão para você, minha lindona. Está aqui também ao vivo. Estava em São Paulo. E aí, lá em São Paulo tem um local para estacionar que você paga. Tipo o Cascavel. O Cascavel tem um Star aqui, né? E São Paulo lá tem uma parada também. Eu esqueci o nome lá. Não sei se é azulzinho, sei lá. Eu esqueci o nome. Em Cascavel, o que acontece? Você para o carro. E aí, se o cara te multar,
Você pega aquele papelzinho, corre atrás do cara, paga 10 lá, né? Que é um pagamento de, tipo, para quitar aquela notificação, né? Sai com o carro, fechou, show de bola. E eu estava acostumado com esse ritmo aqui de Cascavel. São Paulo, vi lá a placa, olha, tem que pagar, está azul lá. Zona azul. Aí parei o carro e falei, vou arriscar. Se o cara vier me notificar, eu saio correndo com o papelzinho, vou lá, quito a multa e show de bola, vou para casa feliz para sempre. E aí, cara, dito e feito, eu entrei na loja, cara, mais um segundo, quando eu voltei, carimbão lá, eu falei, meu Deus, esse cara saiu de onde? Da terra, brotou aqui, multou meu carro? Aí eu vi o cara, aí eu peguei o papelzinho e saí correndo, né? Eu falei, de boa, né? Dá 10 lá, quita a notificação. Aí eu falei assim, pô, cara, tudo bom? Notificou ali, como é que faz pra gente quitar essa notificação agora? Aí o cara olhou e falou assim, não tem como quitar agora. Vai pro teu correio, uma notificação, a multa é R$70, você vai perder 3 pontos na sua carteira. Eu falei, oi? Eu falei, não, mas não tem aquela quitação, antes de emitir a multa, não tem como quitar ela? O cara olhou pra mim e falou, não. Eu não ia falar pra ele, não, porque em Cascavel é assim, né? O cara ia ficar, Cascavel, que Cascavel? E aí, the house is down, velho. Não teve como quitar, paguei a multa, perdi ponto na carteira. Não era igual Cascavel. Será que depois daquele dia eu tive coragem de arriscar novamente, hein? Não, porque não era 10, era 70, né? E aí eu comecei a ver que não tinha mais vantagem. Então, todas as vezes que eu estacionava o carro, a primeira coisa que eu fazia era olhar para um lado, olhar para o outro, com muito cuidado para ver se eu via o azulzinho daquele lá e metia o papelzão lá com horário, com tudo. Nunca mais arrisquei. Sabe por quê? Porque eu tinha medo. Porque eu tinha certeza absoluta que se o cara viesse, ele ia me multar. Por mais que eu não quisesse pagar a multa, eu podia olhar para ele, não, mas não vou pagar essa multa. Ok, no dia que eu caísse numa blitz, o que ia acontecer com o meu carro? Ia ser apreendido. Ou seja, a certeza que eu tenho que me obriga a ter comportamentos, que é imposto pelo Estado, é soberania interna. O Estado tem poder para me obrigar a fazer as coisas. Quer ver outro exemplo bacana de soberania interna? Quem já teve vontade de matar alguém? Levanta a mão. Dirige para você ver se não dá vontade todo dia, né? Lógico que dá. Quem é casado então, né? Já teve vontade de matar? Lógico, não vai dizer que é para matar a esposa ou o marido, né? Não filma a cara daquela moça ali, que senão vai prejudicar a família dela. Então, vontade de matar a gente já teve, cara. A gente já teve vontade de matar. Todo dia a gente tem vontade de matar alguém. O chefe. Vai dizer que nunca teve vontade de matar o chefe, né? Super dá vontade de matar o chefe todos os dias, menos o meu. O meu é o melhor de todos aqui, né? Do Focus aqui. Rui, um beijo no coração. Nunca tive vontade de te matar, tá? Deixar claro aqui, né? Porque senão queima o filme aqui. Então, gente, vontade de matar a gente tem. Por que a gente não mata? Não é porque falta vontade. A gente não mata porque a gente sabe que se a gente matar alguém, vai vir alguém, vai investigar, vai comprovar que eu matei, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado e vou ser preso. Então, na verdade, a gente não tem medo de matar, a gente tem medo de ficar preso. Esse medo da punição faz com que eu tenha um comportamento. Isso é soberania interna. É o reconhecimento que, por mais que eu não queira ser preso, o Estado, se ele quiser, ele vai me obrigar a ficar dentro de uma jaula até eu cumprir minha pena. Soberania interna, então, é o poder que o Estado exerce internamente e que obriga as pessoas dentro do Estado a terem comportamentos. Entenderam a ideia? Todo mundo entendeu soberania interna? O que é soberania externa? Soberania externa é o reconhecimento que existe dos outros países de que o Brasil é um Estado soberano. É o reconhecimento que os outros países têm de que tem que respeitar o Brasil, porque o Brasil é um Estado soberano. Então, por exemplo, graças à soberania externa, por exemplo, jamais outro país, por exemplo, ia grampear o telefone do nosso presidente. Jamais isso aconteceria, porque nós somos um Estado soberano, né? E os outros países têm que respeitar a gente. Ah, Daniel, mas aconteceu. Não, mas aquilo foi uma excepcionalidade, não era para acontecer. Entendeu? Porque a soberania externa exige respeito. Entendeu? Soberania externa, então, é o reconhecimento de outros países de que o Brasil é um Estado soberano. Todo mundo entendeu aqui? São as duas perspectivas que vocês vão encontrar em provas sobre soberania, são essas que eu falei aqui agora para vocês, e são as questões de prova geralmente vêm aí. Então, por exemplo, é bem comum em prova o cara colocar lá, soberania externa é o reconhecimento que o povo tem de que o governo é soberano. Errado, isso não é externa, é interna. Então, basicamente, essas são as perguntas que vocês vão encontrar.
Dúvidas aqui? Posso avançar? Então, vimos aqui o primeiro elemento, o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, que é a soberania. Vamos agora para o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, que é a cidadania. Cidadania. A cidadania, nós vamos trabalhar ela melhor no princípio democrático. Ele é um fundamento que tem como pressuposto a possibilidade das pessoas participarem da vontade política nacional. Então, cidadania é uma condição jurídica que o indivíduo tem que permite ele participar da construção da vontade política nacional. No sentido mais estrito da palavra cidadania, cidadania é a condição de quem tem direitos políticos. Então, quando a gente chama alguém de cidadão, nós estamos dizendo que aquela pessoa é titular de direitos políticos. Nós vamos aprender isso melhor na aula de direitos políticos, onde nós vamos entender o que uma pessoa com direitos políticos pode fazer no Brasil. Tá? Mas cidadania seria, no sentido estrito da palavra, o exercício de direitos políticos. E é interessante, e aqui no artigo 1º, a Constituição, quando ela coloca a cidadania dentro do artigo 1º como fundamento, ela não se limita ao exercício de direitos políticos. Porque o exercício de direitos políticos no Brasil, ele está condicionado ao preenchimento de alguns requisitos, como, por exemplo, idade. Só tem direito político no Brasil quem tem no mínimo quantos anos? 16 anos. Estrangeiro tem direito político no Brasil? Não, estrangeiro é inalistável. Então, ele tem algumas limitações. Desta forma, esse conceito de cidadania do artigo 1º, ele vai além do exercício de direitos políticos. Porque o exercício de direitos políticos está restrito a quem tem direito político. Mas, cidadania aqui, ele pode ir além, abarcando qualquer manifestação da sociedade como um todo, independente da condição do indivíduo, mas que interfira nas decisões governamentais. Exemplo, passeata pelo impeachment. Tivemos várias passeatas no Brasil pelo impeachment, não tivemos? Naquela passeata tinham crianças. Tinham, várias vezes você viu foto de crianças na passeata, a criança lá pintado, né? Umas crianças fora Dilma, outras crianças fica Dilma. Ou seja, você tem toda uma manifestação política de pessoas que não têm direitos políticos. Consegue perceber? Porque uma criança não tem direito político, mas ela pode ir lá e aquela movimentação dela, aquela participação dela efetiva em prol da construção também entra em cidadania. E essa questão veio no CESP. O CESP trouxe essa questão dizendo que o conceito de cidadania do artigo 1º não se restringe apenas ao exercício de direitos políticos, vai além disso. É qualquer manifestação, ainda que feita por alguém sem direitos políticos, mas que permita esse indivíduo interferir nas decisões governamentais, na posição política do Brasil. Tá? Então, no sentido estrito, ou seja, de forma mais restrita, cidadania é exercício de direito político. Mas, de forma mais ampla, é qualquer manifestação em prol da construção política nacional. Qualquer manifestação, ainda que não seja fruto do exercício de direitos políticos. É uma questão que veio já numa prova do CESP, ampliando bastante aí o conceito de cidadania. Além disso, nós vamos trabalhar nos princípios democráticos, vamos trabalhar também, quando falarmos de direitos políticos, nós vamos aprofundar um pouco mais este fundamento da cidadania. Tudo bem até aqui? Beleza. Terceiro fundamento. O terceiro fundamento é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, dignidade da pessoa humana. A doutrina vai dizer que este princípio da dignidade da pessoa humana, ele é o princípio de maior grau axiológico da Constituição. Olha que termo bonito para a tua prova. Não é? É o princípio de maior grau axiológico da Constituição. Daniel, o que significa axiológico, pelo amor de Deus? Vem desdurante ax? Não, pelo amor de Deus, né? Axiológico vem de valor. Então, quando ele diz que o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio de maior grau axiológico, ele está querendo dizer que é o princípio de maior
valor da Constituição. Significa dizer o quê? Significa dizer que tudo que for produzido no Brasil em termos constitucionais ou legais, eles têm que estar ligados à dignidade da pessoa humana. Nada pode ferir a dignidade da pessoa humana. Então, tudo tem que estar de acordo com a dignidade da pessoa humana. Inclusive, essa é uma sugestão bacana para tema discursivo. Às vezes você vai fazer um concurso e vai ter lá uma dissertação. Se existe uma justificativa que você pode colocar que vai ficar bonita na dissertação e que cabe em qualquer dissertação, dignidade da pessoa humana. Cabe em qualquer lugar, cara. O cara chegou lá, fale sobre as florestas brasileiras. Está sem assunto um parágrafo inteiro. Inclusive, a preservação do meio ambiente preserva a dignidade da pessoa humana, que é o princípio constitucional previsto no artigo 1º, fundamento da República Federativa do Brasil, e é o princípio considerado de maior grau axiológico. Aí o examinador já está chorando quando ele está lendo isso, cara. Ele fala, meu Deus, olha só, eu queria todas as leituras assim. Top! Vocês, 6.000 que estão agora assistindo essa aula, pode colocar na sua discursiva lá. Ela fala assim, nossa, mas esses alunos são tudo igual. Colocando lá, dignidade da pessoa humana, cabe em qualquer discursiva. Tá? Então, como que a dignidade da pessoa humana vai se materializar dentro da Constituição? Nos direitos fundamentais, nós vamos estudar lá na frente. Os direitos fundamentais são todos desdobramento da dignidade da pessoa humana. Princípio aí super importante dentro do direito brasileiro. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Posso avançar? Quarto princípio. O quarto fundamento que nós vamos encontrar aqui é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Então, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Aqui tem um ponto bem interessante. Apesar do valor social do trabalho, da livre iniciativa aparecer tudo no mesmo inciso, dentro do artigo 1º, você pode encontrar ele em prova como 2 princípios autônomos, tá? Então, valor social do trabalho, 1, valor social da livre iniciativa, outro. Então, a livre iniciativa, um dispositivo, valor social do trabalho, outro dispositivo. Eles podem estar em dois momentos diferentes, eles têm autonomia própria. Valor social do trabalho significa que o trabalho tem um valor social. É muito mais do que fonte de renda. O trabalho é a fonte de dignidade da pessoa humana. Tanto que quem só estuda, as pessoas olham para você e está tudo ok, assim todo mundo reconhece a sua posição social de estudante? Ou quem só estuda não deve ouvir piadinha do tipo, e aí, mas você não trabalha? Né? Porque na nossa sociedade o trabalho ele é encarado como algo de posicionamento social. Tanto que tem aquela velha frase, né? O trabalho dignifica o homem. Dificilmente, cara, é muito raro um pai entender quando o filho fala, pai, não vou trabalhar porque eu quero só estudar para concurso. Vixe! Se for que esse pai mais antigão, aí ele fala assim, que é isso, filho? O meu trabalho é desde os 10 anos de idade. Quem nunca ouviu uma parada dessa, né? Dá um tapão na cabeça e fala, vai trabalhar, vagabundo. Porque o trabalho no Brasil, ele tem um valor social muito relevante. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil acatou como elemento de formação social a livre iniciativa. Que significa dizer que qualquer um pode ter a ideia que quiser ter. E esta ideia pode gerar dinheiro. Então eu posso ir lá no fundo da minha casa e montar uma empresa de fazer picolé. E eu posso ganhar dinheiro com isso, porque no Brasil incentiva-se a livre iniciativa. Entenderam a ideia? E outro detalhe importante é que a livre iniciativa e o valor social do trabalho, eles vieram no mesmo dispositivo, porque a ideia do Constituinte aqui era criar um equilíbrio entre as duas forças. Então, o valor social do trabalho acaba sendo um fator de ponderação da livre iniciativa. Olha, é livre iniciativa, você pode empreender, você pode criar a empresa que você quiser, mas não esqueça que o trabalhador ele tem que ser valorizado. Então eu não posso, por conta da livre iniciativa, por exemplo, praticar trabalho escravo no Brasil. Simplesmente para que a empresa tenha dinheiro. Entenderam, empresários? Recado aqui, uma mensagem direta aí para o pessoal aí, pros, né, os empresários do Brasil. Então, não posso, com base, né, na livre iniciativa, simplesmente para a empresa crescer, colocar o trabalhador para trabalhar 20 horas por dia. Porque o trabalhador também tem que ter o seu direito preservado. Essa questão caiu agora em 2016 na prova da DPU, concurso de área administrativa,
feita pelo CESP. Então, o princípio da livre iniciativa, ele funciona como uma balança para equilibrar. O valor social do trabalho funciona como um fator de equilíbrio para a livre iniciativa. Então, os dois ficam sempre em equilíbrio aqui. Tudo bem? Tranquilo? Último princípio. Esse é um dos princípios mais relevantes para o momento que o Brasil está vivendo. Né? Muito interessante esse princípio. É o princípio do pluralismo político. Pluralismo político. O pluralismo político significa pluralidade de ideias. Então, um dos elementos fundamentais do Brasil é que o Brasil valoriza a pluralidade de ideias. Significa dizer que no Brasil eu posso pensar o que eu quiser. Nós temos liberdade para pensar. O Brasil é um estado de liberdade. Então, assim, olha como é que isso aqui é atual. Qualquer pensamento sectário, qualquer pensamento de monopolizar a ideia, qualquer pensamento maniqueísta, qualquer pensamento que tenha como verdade apenas uma forma de pensar, contraria um princípio que é fundamento da República Federativa do Brasil, que é pluralismo político. Então, qualquer pessoa que fala assim, olha, o único caminho é esse, ou então a única verdade é essa, qualquer outra está fora, fere pluralismo político. Entendeu a ideia? Porque o Brasil é um país que tolera várias verdades. Então, olha que questão top que caiu em prova. Presta atenção. Qual dos 5 fundamentos embasa a liberdade religiosa no Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho e iniciativa ou pluralismo político? Liberdade religiosa. Qual que é? Muitas pessoas iriam direto na dignidade da pessoa humana. Mas o princípio que fundamenta a liberdade religiosa no Brasil, pluralismo político. Nós só temos a liberdade religiosa no Brasil graças ao pluralismo político. Questão da prova da ESAF. Ok? Questão top que caiu na ESAF. Pluralismo político é o fundamento para a liberdade religiosa no Brasil. Então, pluralismo político não significa apenas a existência de vários partidos políticos, que muita gente acha isso. Que ele vê lá, pluralismo político significa que tem muitos partidos políticos. Não, muitos partidos políticos é pluripartidarismo. É outro princípio. Pluralismo político é mais do que isso. Pluralismo político é pluralidade de ideias. É o princípio que fundamenta, por exemplo, a possibilidade que tivemos na semana passada da Marcha da Maconha. Tivemos semana passada a Marcha da Maconha no Brasil, em várias capitais. As pessoas brigando lá. Queremos maconha, tchururu. Queremos maconha, tchururu. Não pode fumar, só pode manifestar. Porque se fumar maconha, aí você tem infração aí. Tá? O pluralismo político permite para essa galera dizer, queremos maconha. Entenderam? Então, pluralismo político, pluralidade de ideias. Quer ver outra questão bacana que caiu em prova? Segundo o artigo 1º da Constituição Federal, o modelo econômico adotado no Brasil é o capitalismo, certo ou errado? Segundo o artigo 1º da Constituição Federal, o modelo econômico adotado no Brasil é o capitalismo, certo ou errado? Vamos, gente, a pergunta, aí vocês respondem, sabe? Aquela convenção social, uma pergunta, você responde. Então, segundo o artigo 1º da Constituição, o modelo econômico adotado no Brasil é o capitalismo, certo ou errado? Errado, né? Todo mundo vê errado porque fica procurando capitalismo, você não achou, mas a questão está certa. E por que ela está certíssima? Ela está certíssima porque um dos princípios é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. E livre iniciativa é capitalismo. Olha que louca essa questão, cara. Essa questão também caiu no ESAF. Entenderam a ideia aqui? Então essa conexão, por isso que quanto mais exercícios você faz, maior vai ficando a sua conexão com os temas que a gente trabalha em sala de aula. Tudo bem? Trouxe aqui alguns modelos de questões para vocês entenderem como é que isso aqui pode cair de uma forma mais difícil. Então, na tua prova pode cair o basicão, decoreba, ou pode cair o sentido disso. Mais ou menos na linha do que nós fizemos aqui agora. Alguma dúvida sobre o artigo 1º? Não?
Se não tem dúvida, significa que na próxima aula eu já posso te perguntar que você vai dizer tranquilamente os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, tá? Então, decorem, porque eles são bem importantes aqui para a sua prova. Vamos avançar então agora para a segunda lista, que são os objetivos da República Federativa do Brasil. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Eles estão no artigo 3º da Constituição. Então, se você pegar aí o artigo 3º, você vai ver aí, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, artigo 3º da Constituição Federal, temos aí os objetivos. Não sei se você percebeu, mas todos os objetivos começam com um verbo. E eles começam com um verbo por quê? Porque dá uma ideia de ação, dá uma ideia de meta, dá uma ideia de direção para onde o Brasil caminha, entenderam? E por que nós dizemos aqui que isso aqui é um objetivo? Significa dizer que o Brasil quer que isso ocorra. Não significa que existe. Vamos pegar o exemplo do primeiro inciso. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se 33 homens estupram uma menina, isto é livre, justo e solidário? Entendeu? Então, pode acontecer de eu não ter isso na prática. O que não significa que não seja um princípio. Porque a ideia é que nós caminhemos para isso. Por isso que ele é um objetivo. Entenderam a ideia? É como se fosse uma programação, uma meta a ser alcançada pelo governo brasileiro. Então, todas as medidas têm que levar em consideração esses objetivos. E aí temos o mnemônico. Também é preciso memorizar, porque sempre cai em prova. E como mnemônico, o que você pode lembrar na hora da sua prova? Os objetivos são com, ga, er, pro. Com ga, er, pro. Com de construir, ga de garantir, er de radicar, pro de promover. Peguei as primeiras iniciais ali. Ajuda na hora da prova, por exemplo, se ele coloca lá assinale alternativa que contém um objetivo. E aí ele vai colocar uma alternativa com objetivo, as outras 4 com fundamentos. Aí tu lembrar, opa, o objetivo é com ga, er, pro, ajuda na hora de resolver uma questãozinha de prova, entenderam a ideia? Mas memorizem esses objetivos aqui. Outro elemento importante aqui que você tem que ter cuidado, se você pegar aqui, por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional, que está no inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, em prova, várias vezes eles trocam a palavra nacional por regional. E por que eles adoram trocar a palavra nacional por regional? Porque no inciso 3, ele coloca erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí ele vai pegar esse regional e trocar por nacionais. Entendeu? Uma troca besta. Que está tudo na tua cabeça, porque você leu tudo junto. Na hora da prova é a questão de besteira. Então, cuidado para não confundir isso aqui. Outro detalhe que já vi várias vezes em prova. No inciso 3, ele fala erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí na prova ele coloca assim, é objetivo do Brasil erradicar pobreza, marginalização e desigualdades sociais e regionais. Certo ou errado? Errado. Ele não falou para erradicar as desigualdades, ele falou para reduzir. Entenderam os detalhezinhos? Esse é o tipo de pergunta besta, mas que requer memorização do texto constitucional para você responder. E tem que prestar atenção também na prova. Outra questãozinha interessante. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outra forma de discriminação. O Brasil vive hoje um momento de transformação cultural intensa. E nessa transformação cultural intensa, um dos grupos que tem sido mais acolhidos pelo Estado são os grupos de pessoas que estão trabalhando com a multiplicidade sexual. Né? Então, o grupo LGBT, tivemos agora a parada gay em São Paulo, domingo. O grupo LGBT é um grupo que tem hoje amparo constitucional nesse dispositivo. Então, quando você tem, por exemplo, a autorização do Supremo Tribunal Federal para a celebração de união estável entre casais homoafetivos, eu tenho um amparo constitucional no inciso 4 do artigo 3º,
que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Entenderam a ideia? Então, permitir a adoção de crianças por casais homossexuais, fundamento, artigo 3º da Constituição, num dos objetivos, que é promover o bem de todos, sem preconceito. Entenderam a ideia? Estamos agora, depois da violência praticada contra aquela jovem no Rio de Janeiro, reacendeu no Brasil o movimento, né, em prol da proteção das mulheres. E por que tem que ter a proteção das mulheres? Porque da mesma forma que o homem tem que ser respeitado, a mulher também tem que ser. Tá, então por que você tem na Câmara dos Deputados, que representa o povo, por que você tem só a maioria homem e a minoria mulher, se representa o povo? Entenderam a ideia? Então, vamos reativar a discussão que precisa de mais mulheres representando o povo. Porque a maior parte da população brasileira é composta de mulheres. Entenderam a ideia? Então, surge como fundamento do artigo 3º. Então, numa questão de prova mais elaborada, CESP, ESAF, FCC, você pode encontrar essas conexões que eu fiz agora com o artigo 3º. Entenderam a ideia? Ele traz a discussão e pergunta onde está a fundamentação. Artigo 3º, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Tudo bem até aqui? Esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. E por último, nós temos no artigo 4º os princípios que regem as relações internacionais. São 10 princípios que estão no artigo 4º dizendo assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Esses 10 princípios, se você perceber, todos eles têm uma ligação da relação do Brasil com outros países. Todo mundo percebeu isso aí? Por isso são princípios que regem as relações internacionais. Vamos pegar um exemplo prático. Há algum tempo, um brasileiro foi condenado à pena de morte na Indonésia por tráfico de drogas. Lembram disso? Quando aquele brasileiro foi condenado à pena de morte na Indonésia, a presidenta Dilma, de uma forma muito adequada, o que ela fez? Ela se posicionou e disse o seguinte, falou assim, olha, Indonésia, não mata ele não. Será que não tem outra forma de nós resolvermos isso aqui? Obviamente que o presidente da Indonésia olhou e falou assim, não, dúvidas? Não. Né? E aí não tinha o que fazer, ele foi morto. Tá, mas por que o Brasil foi lá e pronunciou contra a morte dele? Porque dentre os princípios que regem as relações internacionais, tem aqui prevalência dos direitos humanos. Entenderam a ideia? E a prevalência dos direitos humanos é um desdobramento direto de um dos fundamentos que nós estudamos. Prevalência dos direitos humanos se desdobra qual princípio aqui do artigo 1º? Dignidade da pessoa humana. Então você vê duas frentes aqui de trabalho para preservar a situação do ser humano. Por isso que o Brasil age dessa forma. E aí, de forma mais explícita, ele pode trabalhar com você uma questão que requer apenas a memorização desses dispositivos, ou ele pode trabalhar o conceito. Então, independência nacional. O Brasil entende que todos os países são independentes e que nós também somos. Então, nós não dependemos de ninguém e ninguém depende de nós. O Brasil vai relacionar com os outros países dessa forma. Atrelado a isso, prevalência dos direitos humanos. Então, o Brasil sempre vai defender preservação de direitos humanos no mundo. Sempre. Qualquer coisa que foi para preservar direitos humanos, o Brasil vai sempre ter um discurso nesse sentido. Porque é um princípio que rege a relação internacional. 3. Autodeterminação dos povos. O Brasil entende que cada povo tem o direito de se autodeterminar-se. Por isso que o Brasil ele não intervém no outro país. Porque o Brasil entende que cada povo tem que resolver seus próprios problemas. E aí tem o princípio do inciso 4, princípio da não intervenção. Então eu lembro quando o Bush ligou para o Lula e falou assim, e aí, companheiro velho, bora lá invadir o Iraque, porque o Iraque, o cara é muito mal lá, tá matando o povo. O Lula na época olhou e falou assim, veja bem, companheiro, eu não tenho nada a ver com o problema deles, que eu já tenho muito problema aqui no meu país. Porque um dos princípios que rege o Brasil é da não intervenção. Então você vai lá e se faz o que você quiser naquele troço lá. Não intervenção.
O Brasil não vai resolver o problema dos outros, vai resolver o nosso. Igualdade entre os estados. O Brasil entende que todos os países são iguais, independente do tamanho, da economia, da cultura, todos são iguais. 4, 5, 6. Defesa da paz. Você pode ver que o Brasil não entra em guerra. O exército brasileiro, ele é utilizado para missões de paz. Então, geralmente, ele apoia missões de paz da ONU, porque essa é a filosofia do Brasil. 7. Solução pacífica dos conflitos. Então, por exemplo, os Estados Unidos foi lá e ouviu e violou o sigilo da comunicação telefônica da presidente da República. A Dilma olhou e falou, pô, você quer me quebrar, Obama? Obama, putz, cara, foi mal. Já vou mandar cortar a cabeça de todo mundo aqui. Ah, então beleza, vamos tomar um uísque aqui e fecha tudo. Então, o Brasil vai sempre buscar a solução pacífica dos conflitos. Ele não entra em conflito para porrada. É a solução pacífica. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Muito cuidado com isso aqui. Porque repudiante tem várias coisas que são repudiantes. Ele pode colocar na tua prova lá, repúdio ao terrorismo e à tortura. Todo mundo cai nessa pegadinha. Mas ele não falou tortura, que ele falou repúdio ao terrorismo e ao racismo. E 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Estamos aí com várias doenças que o Brasil participa com outros grupos mundiais na pesquisa na solução de cura. Então, por exemplo, H1N1, Zika vírus. Vários países pesquisam cura do câncer. Vários países pesquisam. Então, o Brasil, ele sempre colabora essas pesquisas para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político. O Brasil é um país que entende que se um estrangeiro estiver sendo perseguido no seu país por crime político, ele não vai ser preso no Brasil nem ser extraditado. O que o Brasil vai conceder para ele? Asilo político, que é uma proteção para que esse cara não seja perseguido politicamente. E por que o Brasil concede asilo político? Porque no Brasil vigora um fundamento chamado pluralismo político. Aqui você pode divergir do governo, não tem problema. Se você não concorda com o governo, você vai lá e fala, eu não concordo com a política do governo. Isso é normal, porque nós somos pluralismo, nós temos como fundamento pluralismo político. Entenderam a ideia? Em outros países, se você divergir do governo, você morre. Aí as pessoas olham e falam assim, eu quero ditadura. Ditadura não tinha problema. Lógico que não tinha. Quem criava problema morria. Ditadura é assim. É só olhar para as ditaduras que tem no mundo aí. E que já estão falindo, né? No Brasil nós temos o pluralismo político. Concede asilo político quando o cara for perseguido. E para fechar aqui o dispositivo, nós temos o parágrafo único que diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Sabe o que caiu na prova? Eles colocaram esse dispositivo na prova e perguntaram, isso é o Mercosul, sim ou não? Comunidade latino-americana de nações, mercado comum, Mercosul, sim ou não? Vamos, gente, sim ou não? Claro que não, gente. Mercosul é comunidade sul-americana, latino-americana. Lembra, quinta série, aula de geografia? É mais. Aí é uma pegadinha idiota aqui. Olha só que pegadinha idiota. O cara pede um cargo de 6 pau por mês porque não sabe que Mercosul é sul-americana e latino-americana é mais. Uma questão que já foi perguntada em prova. Outra questão que já veio em prova, FCC, cara. FCC tem umas questãozinhas cabulosas. Vê assim, vê que ele diz assim, buscar a integração econômica, política, social e cultural. Tá vendo isso aqui? Aí a FCC colocou assim, integração econômica, política, educacional, familiar, tipo, colocou outros firula no meio lá, que não está no texto constitucional. Marca errado. Por isso que tem que memorizar o texto constitucional para você acertar esse nível de questões. Todo mundo entendeu até aqui? Para a gente fechar essa primeira parte da aula, que foram esses princípios que estão expressos aqui no início, cuidado, o maior nível de questões, o maior número de questões de prova que vocês vão encontrar sobre fundamentos, sobre princípios, ele vai vir como? Ele vai vir assim. Por exemplo, garantir o desenvolvimento nacional é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Certo ou errado? Errado, porque ele é um objetivo. A soberania é um princípio que rege relações internacionais, certo ou errado? Errado, porque você sabe que soberania é fundamento. Daniel, tem um mnemônico aqui para o princípio internacional? Tem também. Ele está fora da ordem, mas ele ajuda. Então o mnemônico é assim, ó, ainda não comprei recos.
Olha como é que é fácil. Ainda não comprei Rex. O que é isso? Não importa, velho. Sei lá que porra é essa. Mas, chegou, putz, ainda nem comprei Rex. Pronto, lembra aqui dos princípios que regem as relações internacionais. Você vai ver que cada uma dessas palavras vai se ligar à primeira sílaba de cada um dos princípios que estão no inciso, no artigo 4º da Constituição. Ainda não comprei Rex. Beleza? Fica como dica para vocês de mnemônico também. Agora, imagina se cai na tua prova lá. A não intervenção é um objetivo, certo ou errado? Errado, porque a não intervenção é princípio que rege a relação internacional. Ou pode cair na tua prova lá. Sei lá. A independência nacional é um princípio fundamental. Certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, gente. Princípio fundamental, é gênero. Olha só que top. Essa é a questão que as pessoas mais erram. Tudo que está embaixo, eu posso dizer que é princípio fundamental. Entenderam aqui? Quando as pessoas erram essa questão, é porque eles acham que eu estava perguntando aqui. Pegadinha clássica de prova. Ele pega as espécies e afirma na prova que é princípio fundamental. Todas as espécies são princípios fundamentais. Entenderam a ideia? O que você tem que ter cuidado é de não confundir uma espécie com outra espécie. Ficou claro isso aqui? Essa é a parte mais simples da aula de princípios fundamentais, é a parte introdutória, é uma parte fácil, tipo, se você errar uma questão dessa de prova, você está fora do concurso, porque ninguém vai errar. Quem está estudando não erra uma questão dessa. Tá? E essa questão cai nos mais diversos concursos. Me recordo de concursos dificílimos que só perguntavam o que estava no texto constitucional, as pessoas erravam. Às vezes você erra uma questão dessa num concurso, por exemplo, de auditor da Receita Federal, cai isso aqui, cai. Cai, velho. Parece besteira, mas cai. Então, missão para vocês, decorem esses 3 artigos aqui, que vocês serão felizes. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente entra num outro nível da aula. Este é um nível mais pesado agora, tá? E o que é este nível mais pesado? A gente vai estudar agora outros princípios fundamentais, que não são estes aqui, que são princípios que vão cair na sua prova, principalmente quando o edital trouxer, ainda que ele não falar de princípios no seu edital, mas se ele falar de poderes, cai. Se ele falar de organização do Estado, cai. Porque são os chamados princípios estruturantes do Estado. E quais são esses princípios estruturantes do Estado que nós vamos trabalhar a partir de agora? Nós vamos ver o princípio federativo. Vamos trabalhar com o princípio da tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes. Vamos trabalhar com o princípio democrático. Princípio republicano. E o presidencialismo. Queridos, estes princípios agora você não vai ter que apenas decorar. Aqui você vai ter que atingir um nível de compreensão mais aprofundada, porque nós vamos trabalhar com conceitos aqui que não estão escritos na Constituição Federal. São conceitos que foram os estudiosos do direito que produziram, que é aquilo que nós chamamos de doutrina. Alguns dos conceitos aqui vão estar na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então a gente entra num nível de aula agora bem mais aprofundado, tudo bem? A gente fez uma introdução e agora a gente vai entrar num nível de aula mais aprofundado. Mas antes disso, recebi no meu ponto aqui agora, né? Eu pleiteei hoje a tarde toda, eu falei assim, pô, chefe, cheguei pro chefe e falei assim, chefe, eu vou dar aula hoje, a primeira aula na turma de carreiras administrativas, a turma Ultra Mega Power, tem 6 mil pessoas conectadas com a gente. A gente podia dar um presentão pra galera, né? E aí eles me atenderam, o meu pedido, eu fiquei super feliz, e lançaram aí uma grande promoção pra galera que tá no online, que quiser agora adquirir. Peraí, deixa eu só confirmar aqui os porcento. É porque se for mais porcento do que eles autorizaram, eu tenho que pagar do meu bolso, aí não rola, né? Aí fica sem graça. Como é que é? Sério? Então, galera, olha só.
Para você que está no online agora, o pessoal do presencial também, já entra no celular e se quiser adquirir algum curso, qualquer curso dentro da nossa plataforma, você pode acessar agora, vai aparecer passando aqui embaixo, eu acho, né? Vai aparecer aqui embaixo aqui o link para você comprar, né? Qualquer curso da nossa plataforma agora, um presente do Daniel Sena para você que está acompanhando a gente nesse primeiro dia agora. Ó, o nome do nosso cupom que você vai colocar lá vai ser esse aqui, ó, Daniel Sena. Olha que foda, velho. Com moral, né? Daniel Sena, você vai colocar lá no cupom de desconto Daniel Sena e você vai receber, só hoje, hein, até o final dessa aula, um desconto ultra mega power de 30% em qualquer curso da nossa plataforma online. Olha só que presente para você começar o curso de carreiras administrativas com o pé direito. Então, se você quer realmente entrar de cabeça nessa preparação, o que eu recomendo, você já pode entrar agora e colocar este cupom. Às vezes você nem está estudando para carreiras administrativas aí, está acompanhando essa aula, mas você quer estudar para carreiras tribunais, por exemplo. Entra lá, coloca um cupomzão lá de desconto Ultra Mega Power, 30%, você compra o curso com desconto e ainda otimiza a sua preparação. E para quem está no carreiras administrativas mesmo, hoje essa é uma aula free para todo o Brasil, mas você já pode entrar direto no nosso projeto, no nosso curso, que é um curso super massa, duração de 6 meses. Para a galera do online, 8 meses você vai poder assistir essa aula. 6 meses duração do curso, 8 meses você vai poder assistir a aula. Você compra ele também com descontão de 30% aí e já começa de cabeça. Vou deixar esse cupom aqui, né? O câmera está filmando aqui Ultra Mega Power, já coloca aqui embaixo aí o pessoal da edição, porque aí você pode adquirir qualquer curso hoje na nossa plataforma com 30% de desconto, presentão do Focus, para começarmos aí depois do INSS com o pé direito, né? Porque a gente sabe que depois do INSS bate aquele desânimo assim, e é uma oportunidade bacana de você recuperar aí a sua preparação e continuar estudando. Quanto tempo eu tenho aqui para acabar isso aqui? 5 minutos? Ah, então vamos fazer o seguinte. Eu não vou começar agora não. Não vou começar agora não, senão a gente interrompe o raciocínio aqui, que os princípios aqui são longos, vão muito mais de 5 minutos. A gente antecipa um pouco o cafezinho então, tá? Pessoal do presencial, a gente toma um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Você que está no online aí, pode aproveitar agora que a gente vai fazer esse break na nossa aula e já cair para dentro do site lá e comprar o seu curso, ou apostila, ou outro material que você quiser lá, e aproveitar esse ultra mega power desconto meu para você. Aproveita que eu tive moral hoje, porque nem todo dia assim não, né? Aqui, ó, que é escravidão, né? Contra a dignidade da pessoa humana aqui também. Beleza? Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta mais direito constitucional.